E o Escobar? Né? A E gente o falou aqui da E o Capitu, Escobar? falou aqui do Bentinho, né? Mas o O Escobar, Léo, Ricardão. e o, vamos dizer assim, e o ponto Crucial. crucial de toda essa história, né? O Escobar. Como a gente comentava aqui antes, né? O Escobar é simbólico, o Bentinho Escobar, porque o Bentinho representa aquela classe de proprietários de terra que se valia da escravidão para produção, para outros trabalhos, alugava escravo, enfim. Naquele final de império, naquele início do capitalismo comercial, e o Escobar era justamente o capitalista comercial. Era o cara que se fez, era o novo burguês, vamos dizer assim. Né? É a pessoa que se fez, que cresceu com esse movimento capitalista aí do final do século XIX. Então já havia essa contradição. O Bentinho representava o passado e o Escobar representava o futuro. Né? Já tem essa questão aí do ponto de vista simbólico, vamos dizer assim. Né? E existe a admiração do Bentinho, porque ele não esconde isso. Até o momento em que ele abraça o Escobar lá no convento, que o padre intervém e fala, olha, isso aí não é muito bom vocês ficarem se abraçando aí, não. Né? Então, ele declara que ele tem essa admiração, esse respeito ao confidente dele, né? A primeira pessoa com quem ele se abre. Então, por isso que eu digo em afetividade, tá? Eu não falo em sexualidade, Isso. porque em momento nenhum o Bentinho não relata isso. O que me ocorreu aqui agora, Léo, talvez Bentinho queria ser igual ao Escobar? Pode ser. Talvez era aquela figura paterna que ele não teve, como você mesmo disse, ele teve aquelas figuras esparsas do José Dias, do tio Cosme, e o Escobar era o cara que, né, desculpa a palavra, dava um tesão nele. Né? Não sei se sexualmente, mas afetivamente Com dava. certeza, Né? Não era amiga drag, nesse caso aí a Capitu era mais a drag do que o próprio... Né? Até porque a Capitu sacava, ela sabia disso, que ele tinha esse respeito. Né? Tanto que ela só foi ficando amiga e depois a melhor amiga dela se casou com ele. Quer dizer, será que isso também não era uma manipulação da Capitu? Né? Ter feito a melhor amiga casar com o cara que o marido... O cara que o marido, assim, tinha um respeito demais. Então, assim, a história pode ir para qualquer caminho. Aquela hora que eu falei que a gente julga o Bentinho, da mesma forma que a gente julga Capitu, é nesse sentido. Eu vou fazer um julgamento aqui super machista. Bentinho era um frouxo. Frouxo? Era um frouxo. Né? Porque ele deixou todas essas inseguranças, essa omissão dele em resolver as coisas, em tomar iniciativa. Ele terceirizou a vida dele. Quem decidia era a mãe, quem conseguiu tirar ele do seminário foi o Escobar, com a ideia. Sim, né? Trocar, né? Vamos. Pô, vamos pagar de outra forma, né? Essa sua promessa. Né? Foi o Escobar que resolveu o problema dele. Antes disso, a Capitu que estava incentivando ele a enfrentar a decisão da mãe. E ele arregava todo o tempo. Então, assim, se for analisar, ele era um frouxo. Jogava culpa em todo mundo. E é aquela questão. Quando José fala de João, eu sei mais sobre José do que sobre João. É esse caso. Salve-se quem puder, salve a própria pele. Aí é que tá, né, César? A gente julga Bentinho porque a gente está escutando ele falar. Então, tudo que ele fala mostra quem ele é. Por isso que ele está na berlinda, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Por isso que o autor tem a propriedade de protegê-lo e blindá-lo no final das contas. Mesmo ele sendo traído ou não. Mas eu não sei se o Machado de Assis protegeu o Bentinho na narração. Eu acho que queria mostrar mesmo um cara confuso. Não, eu acho que não. Um cara frágil. Cara, eu acho que ele trabalhou mesmo. Eu acho que ele trabalhou com a gente. Ele trabalhou com o leitor. Com certeza. A ideia dele foi trabalhar com a cabeça do leitor. Certo. Ele era o Bentinho. Ele trabalhou com a cabeça do leitor. O tempo todo ele sabia, ele jogava, ele usou... A diferença é que hoje a nova literatura usa muito das entrelinhas, né? E eles não. Ele escrevia aquilo, não tinha entrelinha. Escrevia aquilo. E aí... Salve-se quem puder. Ele salvava a pele dele. Tanto que ele narrou em primeira pessoa, sim, era ele. Sim, e tanto que há capítulos que ele tenta explicar o porquê que ele está escrevendo aquele capítulo anterior. Os confusos ali somos nós.
ou por que ele vai escrever o próximo. Exatamente. Olha que não, aqui já não deu mais, vou pra outra. Falar da minha mãe caberia um capítulo inteiro, tal, ele ia nessa agora, seara. Não era essa a ideia, não queria, não era essa a ideia. Tem um capítulo lá que é sensacional, que ele fala assim, explicando o que já foi explicado, né? Explicando o que já foi explicado. Cara, é sensacional aquilo, porque mostra justamente esse processo e essa necessidade de afirmação que o Bentinho tinha em corroborar a história dele. Perfeito. E mesmo ele corroborando a história, ele querendo dar todos os argumentos para chegar no final e justificar o que ele fez, porque o livro nada mais justifica o porquê que ele mandou a esposa e o filho embora. Né? Ele vai construindo os detalhes, os encontros fortuitos da esposa com o amigo e tal, para chegar no final e dizer por que ele mandou embora. Né? Que também é uma atitude de frouxo, porque ele nunca confrontou a Capitu. Nunca confrontou, não deixou nem ela falar. Não deixou ela nem falar. E ele não confrontou, porque em momento nenhum no livro ele fala que entre Capitu e Escobar houve uma troca de olhar. Em momento nenhum ele fala que entre Capitu e Escobar teve assim, como teve com o Cavaleiro. Ele, em momento nenhum, ele relata. Ele só tenta falar no funeral do Escobar, né? Só no funeral do Escobar que ele menciona alguma coisa. A única coisa que ele menciona é depois... São lapsos, ao meu perceber, são lapsos de memória que o Bentinho tem de situações que ele vivenciou na casa dele, quando ele fala que encontrou ele lá no corredor, que no enterro ela não tirava os olhos do falecido. Exato, como se ela estivesse sofrendo como a viúva. Exato, né? Mais que a viúva, né? Porque ele disse que a viúva... tem um momento lá que a viúva está perto do caixão e ele fala que a esposa dele chora mais do que a própria viúva. Perfeito. E percebe que o próprio Machado, e aí no Bentinho sendo o narrador, né, da própria história, mesmo ele querendo convencer o leitor de que a esposa fez uma sacanagem com ele, enquanto narrador, deixa todas as portas abertas para o leitor dizer que tudo foi uma grande coincidência. Exato. A questão da aparência do filho em relação ao Escobar, né, por 2 vezes, né, Thiago, ele vai lembrar daquele fato de quando ele foi na casa do Gurgel, lá a mãe da Sancha, que o Gurgel mostrou para o Bentinho a foto da Sancha e que a esposa falecida dele era igual a Capitu, era igualzinha. A mãe da Sancha. A mãe da Sancha, e não tinham relação. Entendi. Então, e a Capitu lá, quando ela é confrontada, depois que ela escuta o Bentinho falando, né, que eu não sou teu pai, que daí ela pergunta, mas o que está acontecendo? Né? Ela fala, já sei. É porque ele é parecido, né? Parecido com o defunto, Isso. né? Então, quer dizer, ela tinha plena consciência do que estava acontecendo. E ela não estribuchou, ela não contra-argumentou, ela aceitou, foi para a missa, voltou e aceitou o que você quiser fazer. Ele joga com o nosso preconceito. Só que daquela época. Preconceito porque ele foi educado de modo a entender assim, ó, filho tem que puxar o pai. Porque quando ele voltou do seminário, a mãe dele falou assim, nossa, tá a cara do pai. Exato. Entende?